Olá, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Eu sou o pastor Pedro, atualmente pastoreio a Igreja Batista em Campo Alegre do Fidalgo. E quero trazer uma palavra nesse dia sobre mordomia cristã. Dias atrás eu preguei sobre o que é mordomia, uma palavra a respeito de mordomia cristã, e dentro deste assunto, eu queria tratar hoje com vocês sobre mordomia da palavra. O texto que eu quero meditar é Provérbios capítulo 25, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Este é o versículo que eu quero meditar com você sobre mordomia da palavra. Então, o que é que o autor de Provérbios quer dizer com isso? Que você pode dizer a palavra certa na hora errada. E isso não é a boa mordomia da palavra. Nós devemos falar palavras certas na hora certa. É isso que o autor está querendo trazer ao nosso coração. Então, a pergunta é: como devemos ou como deve ser as nossas palavras? Como deve ser o meu linguajar? Como deve ser o meu falar? Como devem ser as minhas palavras? Bom, nossas palavras, primeiramente, devem ser verdadeiras. Cada palavra que pronunciamos, aqui tem um erro de digitação, mas é cada palavra que pronunciamos deve corresponder ao seu legítimo significado. Ou seja, devemos sempre falar a verdade. Ou as nossas palavras devem ser sempre verdadeiras. Isaías 5, versículo 20, vai dizer: sim, deve ser sim, e não deve ser não. Isaías proclama: ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, que fazem das trevas luzem e da luz treva, e fazem do âmago, do amargo doce e do doce amargo. Então, veja bem, o profeta Isaías está querendo dizer que o cristão deve ser conhecido pela veracidade de sua palavra. Se ele diz que é doce, é doce. Se ele diz que é amargo, é amargo. Jesus é o nosso padrão. Se Jesus vive em nós, nossas palavras têm que ser verdadeiras. Jesus até mesmo disse que nossas palavras devem ser sim, sim ou não, não. O que passa disso vem do maligno. O que Jesus estava querendo nos ensinar é que nossas palavras não devem ser meio termo, o acho, o eu penso, mas devem ser palavras verdadeiras, convictas. Então, nossas palavras, além de verdadeiras, nossas palavras devem ser úteis. Devem produzir bons resultados. Salvação, deve produzir paz, segurança, bênção, alegria, deve advertir para o bem. Tão errado quanto dizer uma palavra que leva para o mal é silenciar quando uma palavra pode levar para o bem. Uma palavra pode mudar uma situação ou um destino. Então, nós temos que ter cuidado nas nossas falas, nas nossas palavras.
Elas devem ser verdadeiras, elas devem ser úteis, elas devem ser para edificação. A nossa palavra, ela tem um poder de mudar uma situação para o bem ou para o mal. Sendo assim, a palavra do cristão deve mudar vidas para o bem e não para o mal. Como cristão, eu preciso ser uma pessoa que direciona palavras para o bem daqueles que me ouvem. Cada palavra que pronunciamos, mesmo em momentos de lazer, em nossas conversas alegres, em uma roda de amigos, deve passar por este crivo. É uma palavra que produz o bem, é uma palavra que edifica, é uma palavra que não difama, é uma palavra que não agride o caráter, a vida das pessoas, causando mal a elas. É útil, diz a palavra em Mateus 18:37. O que vou dizer? Sim, porque de cada palavra fútil, ou seja, inútil, que pronunciamos, daremos conta a Deus. Ou seja, a palavra está dizendo em Mateus 18:37, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Por isso, eu devo sempre me questionar, ou sempre fazer esta pergunta a mim mesmo, ou trazer esta reflexão ao meu coração. É útil o que vou dizer? É uma palavra inútil? É uma palavra chula? É uma palavra que não agrada a Deus? Pois a Bíblia diz que nós daremos conta. Deus, o próprio Cristo, está anotando cada palavra que falamos. E por essas palavras nós seremos justificados ou condenados. Queridos, precisamos falar palavras verdadeiras e palavras úteis. A palavra mais útil que podemos dizer é aquela que toca o coração do pecador e leva-o a entregar-se a Jesus. Essa palavra dá resultado tanto na terra como no céu. Pois a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. A Bíblia diz que nós receberemos uma recompensa, um galardão. Se assim, nós vamos mostrar os nossos frutos quando nós lá chegarmos, as almas que nós ganhamos. Ô, meu querido, que nossas palavras sejam intencionalmente para mostrar a obra que Cristo fez na cruz em prol do pecador, levando aqueles que nos ouvem a entender a necessidade de fé e arrependimento somente em Jesus Cristo. Assim, nossas palavras também devem glorificar a Deus. A palavra do cristão deve ser poderosa para mudar o mundo, pelo poder de Deus e para a sua glória. Devemos agradar a Deus com nosso linguajar, com nossas palavras. Devemos fazer da palavra de Deus as nossas palavras. O cristão, nós como cristão, temos uma regra de fé e prática. Qual é a nossa regra de fé e prática? A Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus. De modo, se fizermos nossas palavras, palavras de Deus, não será o poder das nossas palavras, mas o poder de Deus que agirá para a glória de Deus. Então, se nós falamos a palavra de Deus, se nosso linguajar está versículos da palavra, recitações, menção às Escrituras, é o poder da palavra que vai agir na vida daqueles que nos ouvem. Então, para que as nossas palavras glorifiquem a Deus, elas devem ser palavras santas. Elas devem ser palavras que agradem a Deus. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação.
para que dê graça aos que a ouvem. Olha só, nossas palavras devem ser santas, ou seja, não deve ser palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe é uma palavra que não... é um xingamento, é um palavrão, né? É uma palavra que não edifica. Então, a Bíblia está dizendo que nossas palavras não devem ser palavras chulas, palavras imorais, mas uma palavra que promova a edificação, de boa fama, que os que nos ouvem sejam edificados e que nós mesmos também sejamos edificados com as nossas palavras. Então, queridos, nós vemos que nossas palavras devem ser verdadeiras, nossas palavras devem ser úteis, nossas palavras devem glorificar a Deus. E para que as nossas palavras sejam verdadeiras, úteis e glorifiquem a Deus, nós devemos seguir o roteiro de procedimento. Primeiro, aplicando essa palavra. O que é que nós devemos fazer para termos palavras que glorificam a Deus? Sermos bons mordomos da palavra. Usar bem a nossa linguagem, o nosso falar. Primeiro, ler devocionalmente, diariamente a palavra de Deus. Guardá-la em nosso coração e praticar os seus ensinamentos. Simples assim. Se você quer mudar seu linguajar, comece a ler a palavra. Comece a ler a Bíblia. Guarde no seu coração. Pratique ela. E sua vida, seu linguajar será mudado. Eu mesmo sou um exemplo disso. Deus transformou a minha linguagem. Quando eu não era convertido, eu falava palavras torpes, palavras terríveis. Mas Deus transformou pela sua palavra, por esses ensinamentos. Segundo, deixar que o Espírito Santo de Deus conduza as nossas palavras continuamente. Que é isso? Sempre deixar que o Espírito Santo nos mostre e nos conduza quanto ao nosso linguajar. Ou seja, quando nós falarmos uma coisa que não agrada, deixar que o Espírito Santo nos acuse, nos repreenda, nos ajude, né? Não resistir à correção, né? Não resistir à palavra, à direção que o Espírito Santo está nos dando. Olha, às vezes Deus vai usar o Espírito Santo para nos exortar por meio de uma pessoa, por meio da própria palavra de Deus. E nós precisamos deixar que ele, assim, nos conduza, entre em nossas vidas. E também, terceiro, reconhecer que Deus é o Senhor, o dono dos nossos lábios, e orar pedindo que Ele nos dê sabedoria do alto, para que nossas palavras e a nossa vida seja sempre coerente conforme a palavra de Deus. Talvez você precise jejuar, talvez você precise pedir perdão, talvez você precise se arrepender hoje, mas que as suas palavras sejam palavras verdadeiras, fale a verdade, sejam palavras úteis e sejam palavras que agradem ao Senhor. Tá certo? Eu quero finalizar. Nós estamos aqui no canal Pedro Araújo e se você gostou, se essa palavra edificar a sua vida, eu queria que você deixasse o seu like, compartilhasse com outras pessoas, para que assim mais pessoas possam ser edificadas. Viva para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, com muita graça, misericórdia e paz. Um forte abraço e até a próxima.